Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs que acompanham o canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal, curta as nossas publicações, compartilhe e comente neste caminho de recondução que é a meditação do Santo Evangelho. E neste dia do Senhor, 22º domingo do tempo comum, o Evangelho está em São Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 8, do versículo 14 ao 15, versículo 21 ao 23. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada fora do homem que entrando nele possa manchar, mas o que sai do homem, isto é que mancha o homem. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, neste Evangelho dominical, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a cuidar da nossa vida interior. Isso sim, os fariseus questionam a Jesus, como em outros momentos, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? E aqui nosso Senhor, Ele não fala contra a tradição e os costumes antigos. Não é isto que os fariseus e os escribas seguiam. O grande problema não está nisso. O grande problema está em eles seguirem isso ao pé da letra e esquecerem do essencial, que é os mandamentos da lei de Deus, que é focar nisso de uma forma exterior e se esquecer do interior. E aqui que está o problema. E muitas vezes nós corremos esse risco, esse grande risco de cairmos na mesma hipocrisia dos fariseus e escribas, de ter uma belíssima vida interior e interiormente deixarmos a desejar no nosso relacionamento com o Senhor. Então é preciso que a gente cuide da nossa vida interior. É isso que nosso Senhor quer nos ensinar. Muitas vezes, principalmente com tantas distrações que existem no mundo, com tantas coisas que hipnotizam, que mantêm a nossa atenção no mundo, muitas vezes a gente vai vivendo fora de nós mesmos, para o exterior, e vai se esquecendo de nós mesmos, do nosso eu interior. E acabamos exteriorizando todas as coisas e se esquecendo daquilo que é essencial, que é o nosso eu interior no encontro com Deus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você não é um corpo em decomposição, você não é um robô, você não é um fantoche, uma marionete, você é um filho de Deus.
e por ser filho de Deus você tem corpo e alma. Portanto, tudo aquilo que a gente faz deve ser para a maior glória de Deus. Tudo aquilo que a gente faz deve ser para que nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado com as nossas obras. Devem ser boas obras. Por isso, não vivamos somente por viver, como se a nossa vida fosse permanente neste mundo, como se as distrações deste mundo fossem o foco principal, e deixamos o mais importante de lado, deixamos os mandamentos da lei de Deus, deixamos a oração, deixamos a vida interior, a união profunda com o coração misericordioso de Jesus como coisa última, como coisa menos importante. Ou se não deixamos em todo, só buscamos quando precisamos. E assim não deve ser. Se Cristo ocupa a primazia do nosso coração, para Ele deve ser tudo aquilo que nós fazemos. Na presença dEle, tudo para a maior honra e glória de Deus. Tudo que fizermos deve ser para que a vontade de Deus se realize. Por isso, reflitamos neste Evangelho. Será que não estamos abandonando os mandamentos da lei de Deus? Será que não estamos deixando de amar a Deus sobre todas as coisas? Para agradar os homens? Será que não estamos deixando de amar o próximo como a nós mesmos? Por preceitos humanos? Precisamos refletir sobre qual é a realidade que ocupa o primeiro lugar do nosso coração. É preciso fazer esse exame de consciência. E foi isso que os fariseus e os escribas não fizeram. Eles não fizeram esse exame de consciência porque estavam conformados na exterioridade dos seus atos. E aqui não quer dizer que aquilo que é exterior não importa sim. O próprio Jesus foi quem disse isso, que os homens veem das vossas boas obras, ou seja, aquilo que é exterior, que está externo, glorifiquem o Pai que está no céu. Mas é porque o exterior ele não pode ser rompido, desligado do nosso interior. E é aqui que está o problema, como se fosse duas personalidades. Aquela pessoa do exterior e aquela outra pessoa do interior. Não, somos uma única pessoa. E era esse o problema dos fariseus. A pessoa do exterior deles era a coisa mais bonita, mas a pessoa do interior era totalmente afastada de Deus. E o nosso coração, quem conhece somente, é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o mestre dos corações e é rei da nossa vida interior. Somente o coração misericordioso de Jesus conhece o nosso interior. Por isso, se o seu interior está bom ou não, somente nosso Senhor poderá julgar. Mas uma coisa é certa: procuremos santificar o nosso eu interior, se confessando, comungando fervorosamente, não tibiamente, mas fervorosamente em estado de graça, rezando, lendo e meditando a palavra de Deus. Saiamos do barulho do mundo, para que o nosso eu interior se concentre no mistério da Santíssima Trindade, na presença santificadora e redentora de Deus. E deixemos sim que o Espírito Santo possa nos conduzir na fiel observância dos mandamentos do Senhor. Nosso Senhor termina este Evangelho elencando 13 vícios que brotam do coração do homem, que tornam o homem impuro. E eu não sei, meu querido irmão, qual desses vícios você vem enfrentando dificuldades, mas uma coisa é certa: se você quiser romper, nosso Senhor quer reconduzir o seu coração ao coração de Deus. Nosso Senhor irá reconduzir o seu coração por meio do seu coração misericordioso. Ele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, não sei em qual desses 13 vícios você vem passando por dificuldades, mas uma coisa é certa: nosso Senhor pode purificar e santificar o seu interior. E Ele quer reconduzir o seu coração ao coração do Pai. Permita que o Senhor realize esta recondução pela graça da conversão. Que nosso Senhor Jesus Cristo reine na nossa vida interior, para assim o glorificarmos com a nossa vida exterior. Que tenhamos um santo e abençoado domingo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém.